Há 2 anos atrás, eu estava na casa do meu pai, feliz, contente, né, com sonhos, projetos, realizando cada detalhe lá na casa do meu pai. E muitas pessoas falavam para mim: não, Simone, para que investir em algo que é dinheiro? E isso é verdade, porque só um investe e todos têm retorno. Mas não é isso que eu quero falar, não. Eu tinha sonhos naquele exato momento de. Eu montei meu consultório de psicopedagogia, consultório lindo. Investi cada detalhe no meu consultório, desde os primeiros brinquedos até a estrutura completa do meu consultório. Fiz cursos, me preparei, vi que eu estava preparada para atuar. Meu consultório ficou lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Do jeitinho que um dia eu sonhei, do jeitinho que um dia eu acreditei. Mas a vida tem isso, né? De jogar em nossos sonhos um balde de água gelada. E aconteceu comigo, né? Com a morte de meu pai, antes de meu pai falecer, 15 dias antes, ele entrou no meu consultório e eu tinha duas bonecas, uma loirinha e uma negrinha. Não estou falando negrinha no termo pejorativo, jamais. Mas eu tenho uma boneca negrinha, a coisa mais linda. E meu pai, quando olhou para essa boneca, ele disse: que boneca tão linda! A cor da boneca chamou a atenção dele. E assim, sabe, gente? Meu pai sentou naquele momento ali na cadeira e ele disse: aqui está tudo lindo, Simone. Tudo lindo, tudo como você sonhou. Porque assim, eu tinha um trabalho e a jornada de trabalho muito extensa, que me deixava esgotada, né? Sempre ter que me deslocar diariamente para uma cidade, para outra cidade, às vezes para ir em reunião em Caruaru, vocês sabem Caruaru, Caruaru, Belo Jardim, Cachoeirinha, e era isso, gente. E meu pai se preocupava muito comigo, muito mesmo. E ele falava: a jornada de trabalho de Simone é muito extensa. Eu não sei como é que ela tem força para aguentar. E ele estava muito feliz porque eu abri, assim, né, montei meu consultório, eu idealizei, eu sonhei. O sonho esse que vinha de muitos anos atrás, sabe? E o que acontece, né? A perca de um ente querido, a perca do meu pai, fez um sonho assim, sabe? É como se a gente pegasse um guardanapo que a gente colocasse na água e tentasse puxar como se ele tivesse seco. Mas no momento que a gente abre o guardanapo, ele se rasga. E naquele momento, eu estou trazendo essa reflexão, porque naquele momento eu me vi, porque precisamos ter essa separação, dividir cada um em seu lugar, dividir sem briga, mas sempre que acontece de ter briga, né? E quando o caixão do meu pai saiu de casa, o caixão dele saindo, eu saí também. Eu não quis mais voltar, porque passei 2 meses na casa da minha irmã até dividir a herança. Não porque eu quis, mas por uma necessidade. Todos nós estávamos precisando. Todos nós estávamos precisando. E uma colega minha ligou para mim e disse assim: Simone, e o teu consultório?
como vai ficar? Eu disse, eu vou, por enquanto, vai ficar fechado até eu poder me erguer mentalmente, espiritualmente. Aí, com 7 dias, eu tive um sonho com meu pai. Um sonho muito real. Eu estava na casa da minha irmã e eu senti ele pegar na ponta dos meus dedos. E ele dizia assim, volte para casa. Mas voltar para casa sem ele estar lá, não era a mesma coisa. Não era. Em tudo eu via ele, em tudo eu ouvia a voz dele. E assim, gente, como é a vida, né? Ciclos termina para novos ciclos começar. Hoje eu estou na minha casa, graças a meu Deus, primeiramente, e a meu pai, que trabalhou para deixar essa casa para mim e para todos os meus irmãos. Nenhum ficaram de fora, todos ficaram com seu pedacinho, seu cantinho. E como toda família tem seus altos e baixos, né? Foi melhor assim. Estou recomeçando, mas nesse exato momento eu preciso cuidar daqui, ó, do meu psicológico e do meu coração. E eu quero dizer a você que o tempo passa, as preocupações vêm. Se você tem seu pai e sua mãe, ou quem te criou, se você puder hoje, dar um abraço, dar um beijo e dizer, eu te amo, faça isso. Faça isso. Porque quando o caixão se fecha, a gente não vê mais quem a gente ama, certo? E, mas assim, né? Quer começar. Recomeçar. O recomeço é muito difícil. Eu acho que, assim, o luto a gente não para de viver. Quem disser para mim, nós temos um período de viver o luto, eu digo, cara, é mentira, a psicologia não fala dessa forma que você tem um período determinado de viver um luto. Não, o luto lhe acompanha diariamente. A gente apenas lida bem com o luto, a saudade, chorar menos, entender que é necessária essa passagem. Para mim, hoje, eu não vejo a morte como um fim. Eu mudei muito o conceito de religião. Eu mudei demais o conceito de religião. Para mim, hoje, a morte não é o fim. E a gente só faz uma transferência de um lugar para o outro e que nossos antepassados, as pessoas que se foram, né, se for para o plano espiritual, ele sempre está dentro da gente. Eu vi uma frase na faculdade, onde eu estudava, uma palestrante, ela disse assim, ela falou muito sobre a questão do luto, né? E ela disse assim para a plateia, as pessoas que as pessoas que a gente ama e que vai embora, ela não vai embora definitivamente. Ela volta para dentro da gente. E eu acreditei e eu acredito. Eu não vejo meu pai nem minha mãe como morto. Eu não sonho com meu pai morto. Eu não sonho com minha mãe morta.
Acontece muitas coisas que eu sonho com minha mãe me defendendo. Minha mãe era uma mulher brava, uma mulher guerreira, uma mulher que defendia os filhos a todo custo. Mulher forte, uma mulher guerreira mesmo. Meu pai não, meu pai sempre foi aquele homem passivo, aquele homem, sabe, de ouvir. Mas minha mãe não, minha mãe tinha esse temperamento. E eu sonho com ela com esse temperamento forte, né? E eu quero dizer a vocês, talvez tenha alguém do outro lado que esteja vivendo agora, nesse exato momento, o não quer dizer que não é o fim. E quando fecha o caixão ali, a matéria que está ali, ele não está presente ali mais. Ele está dentro da gente, ele está dentro de você. Eu converso com meu pai em meus pensamentos. Eu converso com minha mãe em meus pensamentos. E a morte não é o fim. Eu mudei muito o conceito de religiosidade. Quem me conhecia sabe muito bem que eu era daquelas pessoas bem fervorosas. Já preguei, já dividi da carismática. Mas eu mudei o meu conceito de religião. Eu preciso viver a minha espiritualidade dentro de mim, acreditando, falando com os meus antepassados, me aconselhando, me dando livramento. E dizer para você, não é o fim, certo? E não sei porque eu senti no meu coração contar essa história para você, porque talvez alguém precisa ouvir. E reflita. O luto a gente sempre vai ter. E o luto para mim, o luto é aquele que é quando se inicia o esquecimento. Quando a gente vai ao cemitério ver aquelas covas abandonadas, para mim ali é uma tristeza, porque ali não tem nada, não tem nada, mas ali a gente pode ver que ali, para onde a gente deixou, a gente plantou uma semente ali. Quando a gente enterra uma pessoa que a gente ama, a gente planta uma semente de amor que um dia conviveu com você. E é isso. Para alguém que precisou